Ok, então agora vamos ver então nossos operadores lá de loop, né? Operadores de comparação. Então, operadores de estrutura, então nossas estruturas lá de loop, né? Nosso for, nosso while, tá? E o de comparação que é o nosso if e o nosso switch lá, que é o nosso case, ok? Então vamos ver aí um pouco sobre esses caras aí, como é que eles são criados e o que pode ser feito com eles, tá? Então para isso eu vou criar um novo documento HTML. Colocar aqui o título para ele, JavaScript. Ok, então eu criei um novo documento do HTML, já vou abrir o script aqui, ó. Script, type, text barra JavaScript, script barra script. Ok, então tá aí o nosso documento aberto. Salvar ele, esse aqui é o nosso aula 3. Já vou abrir ele lá, deixar ele aberto já aqui. Então, voltar aqui, opa, atualizar. Tá aqui, ó, aula 3.html. Ok, está vazio, não tem nada ainda dentro dele, não digitamos nada ainda. Ok? E aqui vamos ver então as estruturas de comparação. Então nós temos a nossa estrutura de comparação que é o nosso if, ok? Quando eu quero comparar se uma variável é verdadeira ou falsa. Ok? Então é o nosso if aqui, ó, que eu já expliquei lá então, ok? Então o if se, né? Se essa condição que está entre o bloco, ok? Se o que está entre o parênteses for verdadeiro, ele automaticamente retorna o que tem na linha de baixo, ok? Se não, vamos criar uma variável aqui em cima, vou criar uma variável, opa, var n1, pode ser aqui também, n1 recebe 10, pronto. Então, se n1 for menor que 3, eu estou perguntando se o n1 é menor que 3. N1 não é menor que 3, N1 é 10, né? Então, N1 é maior do que 3. Se for menor que 3, então eu coloco aqui document, ponto write, daí vou colocar assim, ó, o valor, opa, tá dentro da aspa, né? O valor daqui mais N1 para fazer a concatenação, mais, né? Concatenação. Então, o valor N1, que é 10, é menor que 3. Caso ele entrasse aqui, ok? Se não se, então o que é o se não se? Quer dizer que se a primeira condição for falsa, nesse caso é falsa, porque N1 não é menor do que 3, N1 é maior do que 3, ele cai nessa estrutura e verifica esse if. Se não, se N1 maior que, vamos colocar aqui 15, N1 é maior que 15? Não, N1 não é maior que 15, é menor do que 15. Então, se N1 é maior que 15, então aqui o documento, o valor N1 é, vou colocar aqui, ó, maior que 15. Se não, aqui, vou colocar mais um else aqui, ó. Se não, copiar esse documento.write, copiar esse cara aqui, colar para baixo, o valor, o else aqui, se ele não, se essa condição for falsa e essa condição for falsa, ele cai no else, ok? Nenhuma condição, nenhuma das duas acima foi verdadeira, então ele caiu no else aqui, que é o padrão. Então, se nenhuma for verdadeira, automaticamente é executado esse else aqui. Então, aqui, nenhuma condição verdadeira. Então, eu vou colocar aqui, ó, nenhuma, nenhuma condição verdadeira. Ok, salvar e atualizar. Aí, ó, nenhuma condição verdadeira, porque não entrou em nenhum
que é nenhum if, né? Então agora se eu trocar esse sinal aqui ó, do if, do primeiro if, N1 é maior que 3, sim, N1 é maior que 3, né? Então aqui agora N1, peraí, vamos colocar, deixar assim, né? Como tá. Aí vamos trocar esse aqui, ó, para 2. Ok? N1 é menor que 3? Sim, N1 é menor que 3. Então, só vai atualizar. Então, o valor 2 é menor que 3. Tá certo, ok? Porque agora nós troquemos o valor dele para 2. Então, ele entrou na primeira estrutura. Quando ele entra na primeira estrutura, automaticamente as estruturas de baixo para a execução, eles são ignorados, ok? Então, ele entrou na estrutura de cima. Agora, vamos colocar aqui assim, N1. Vamos colocar ele como 20. N1 é menor que 3? Não. Senão, se N1 é maior que 15? Sim, N1 é maior que 15. N1 é 20, né? Vamos salvar e atualizar. Então, tá aí, o valor 20 é maior que 15. Ok? Daí, essa é a estrutura if, então, nossa. Daí eu tenho uma outra estrutura aqui, ó. Então, deixar 20 lá mesmo, não tem importância. Que é o case nosso, tá? O nosso caso, ó. Então, é o meu switch, tá? Então, é o switch. Já vou explicar. Então, o switch é assim, ó. Switch, tá? Aqui o cara de comparação. Então, quem que vai ser o cara que vai ficar sendo comparado? Tá? Quem vai ser comparado? O N1, que é a minha variável aqui, que tem o valor 20. E aqui dentro, o que, que eu vou comparar? Então, assim, ó, fica case, caso, ok, N1 for igual a 5, ponto e vírgula. Então, aqui você vai comparar assim, N1 é igual a 5. Caso o N1 for igual a 5, o que, que ele faz? Então, document, write, vamos colocar aqui, o valor é 5, por exemplo, só para teste, né? E aqui eu preciso da estrutura break, ponto e vírgula. Então fica assim, ó. O case que vai fazer o case aqui que vai fazer a comparação com o N1. Então, caso N1 seja igual a 5, ele executa a estrutura de baixo, automaticamente ele executa a estrutura de baixo. E por que eu preciso do break? Para ele parar a minha estrutura. Porque aqui nós vamos ter vários breaks aqui para baixo. Vamos fazer assim, ó. Copiar aqui, ó, colar para baixo. Então, uma outra comparação. Por exemplo, esse comparando com 10. Então, só que se a primeira for verdadeira, tem que dar um break. O que o break faz? Ele para a estrutura, ele não executa as outras embaixo. Então, eu achou na primeira, já para. Não precisa ficar ocupando espaço lá de nem processamento para que ele fique verificando os de baixo, ok? Então, o break é para parar a estrutura aqui, caso ele ache na primeira. Não achou na primeira, entrou aqui e verificou. Caso N1 é igual a 5, não. Então, ele já pula para o case de baixo. Caso N1 é igual a 10, também não, vai pular para o case de baixo. Então, o valor é aqui 10. Aqui nós trocamos para 10, então o valor é 10. Aqui eu vou colar embaixo. Tá? O que vai mudar é aqui, ó, o case, ok? Caso 15. Ok, pula para baixo. E caso, vamos colocar um outro aqui, um caso 20. Então, aqui fica 15, aqui fica 20, né? Ok, então, se ele achar no primeiro, ele vai escrever lá, o valor é 5. Se cair achar no segundo, o valor é 10, no terceiro o valor é 15 e o último valor é 20. Então, ele vem aqui e compara. Caso N1 é igual a 5, não. N1 é igual a 10, não. N1 é igual a 15, não. N1 é igual a 20, N1 é igual a 20. Então, executa a linha de baixo e para a execução. Caso haja mais case para baixo, não será executado. Só vamos e atualizamos. Então, aí, ó, o valor é 20. Deixa eu colocar um BR aqui antes. Vou colocar aqui nessa linha entre o case e o if. Aqui um documento. Ponto write. Ponto write. Aqui é um BR. Ok, só para não ficar tudo na mesma linha lá. Aí, então, o valor 20 é maior que 15, que é da primeira estrutura de comparação, e o valor é 20, porque ele caiu nessa estrutura aqui. E se ele não acha nenhum, por exemplo, se aqui fosse o valor 18. Okay. Ó,
Só vai testar e não será exibido nenhum. Por que não será exibido nada? Porque ele comparou um por um aqui, ó, e não achou o valor nenhum. Nenhuma case foi satisfatório, ok? Então, nós podemos colocar aqui um padrão, que é o caso nenhum for satisfatório, ele cai aqui, que é o nosso default. Tá? Então, default, document, ponto, write. No caso, ele cai ali, o valor, a condição não foi satisfatória, satisfatória. Ok, vamos dar um break aqui também. Okay. Então, se ele não achar nenhuma condição aqui como verdadeira, ele vai cair nesse default, que é o padrão, tá? Cai no default, executa o default e acabou. Então, esse aqui seria o nosso else tudo de cima aqui, né? Então, salvamos e atualizamos. A condição não foi satisfatória, beleza? Então, esse aí é o nosso case. Ainda posso fazer uma outro tipo de comparação, como? Então, ó, copia o case aqui de baixo, ó, pessoal, tá? Vocês copiam o case, aí, ó, copia e cola para baixo, ok? Daí vocês ficam com os dois cases aí para vocês. Eu, no meu caso aí, eu vou apagar aqui. Eu vou fazer assim, ó. Valor encontrado. Então, assim, eu posso ficar fazendo uma comparação uma debaixo da outra. Caso 5, caso 10, caso 15, caso 18. Caso ele for qualquer uma dessas comparações, cai aqui, ó. Se eu só vai testar, nenhuma daquelas condições ainda caiu no default. Mas caso eu tivesse um outro case aqui, ó, vamos fazer um outro case. Case 20. Ok? Salve e testa o valor encontrado. Ok? Então, vocês podem fazer um case um debaixo do outro para fazer várias comparações também. Beleza, pessoal? Então, essa é a estruturas de comparação. Ficamos por aqui. Começamos na próxima aula com as estruturas de loop.